Resolução de todas as provas discursivas de São Paulo de Biologia e Química, sempre comentado, explicando conteúdo para você estudar focado no que realmente cai nessas provas. Seja membro do QBio. E o papo é fluxogênico, questãozinha da FUVEST 2025, questãozinha muito boa, tá? De um tema bem frequente no Enem, tá? Então quem faz o Enem, faz as provas de São Paulo, pode ter certeza que vai estar trabalhando aqui para tudo quanto é concurso. Então o lance é o seguinte, o cara disse que a imagem a seguir ilustra o aparecimento de uma barreira, ok, que promoveu separação de uma população de rinocerontes, e consequente redução do tamanho das populações resultantes. Então repare que você tem aqui o desenho, né, da população. Reparem que os rinocerontes nessa primeira imagem tem maior variação de cores, ok? Tá? E aí quando você fragmenta a região, né, pelo surgimento aqui dessa área urbana, ok? Você tem uma menor população e com menor variação das bolinhas, beleza? Tranquilo? Então qual a ideia que está sendo trabalhada aqui, galera? Então quando você trabalha em evolução, lembra que a gente segue aquela linha, né? Lamarck, Darwin já fala de seleção natural, ele observa que nas populações, né, de indivíduos da mesma espécie, você tem diferenças de algumas características, certo? Lá no caso das girafas, já tinham girafas com um pescoço maior, outras com pescoço menor. E aquelas que foram selecionadas foram aquelas que já tinham um pescoço um pouquinho maior, porque por algum motivo, cara, os alimentos, né, seguiam ali no topo das árvores. Então, alimento no topo das árvores substitui pelo termo genérico pressão evolutiva. Então, no caso das girafas, a pressão evolutiva era as árvores no topo, né? No caso, os frutos no topo das árvores. Beleza? Então, essa leitura, cara, fica fácil de entender. Só que Darwin, ele tem o seu trabalho, né, de fato complementado com a descoberta do DNA, dos genes, como é que eles se expressam e tudo mais. Então a gente fala da teoria sintética da evolução, certo? Que, como eu falei, está baseado aos conhecimentos da genética, certo? E fundamentado em três, vamos dizer assim, alicerces, tá? Você tem a ideia da mutação, que é um entendimento muito importante, tá? A gente tem um entendimento de como que são formados os gametas a partir da meiose. Então a gente pode colocar aqui, ó, reprodução sexuada, ok? Importante demais entendermos crossing over, né? O pareamento dos cromossomos, que podem ser das formas mais variadas possíveis. Então, de fato, quando formamos gametas, né, por meiose, nós temos sim um embaralhamento enorme dos nossos genes, ok? E isso atrelado, né, à fecundação e à união com outros genes, cara, pô, vai de fato, tá, relacionar uma grande variabilidade genética, beleza? Então, para fechar aqui, a gente tem a própria seleção natural, tá, do Darwin, tá, mas fundamentado por conhecimentos da genética também. Beleza? Então você já deve lembrar, né? Seleção natural estabilizadora, direcional, disruptiva, tem que estar ligado. Mas eu não vou ficar muito nessa parte para a gente seguir aqui para o assunto da questão, tá? Porque essa leitura de reprodução sexuada, tá? De entendimento que os indivíduos, que é uma população, tá? Principalmente esses animais, né? Pensa aí médio, né? No caso aqui um grande porte, eles precisam de áreas grandes, ok? E os cruzamentos aleatórios serão favorecidos a partir do momento que essa área estiver íntegra, beleza? Traduz essa leitura aqui, cara. Pensa aqui, né? Ou adapta aqui para a Mata Atlântica, né? A gente arrebentou a Mata Atlântica, arregaçou por toda. E aí o que aconteceu? Fragmentamos ela. Então, provavelmente, foram extintas espécies que a gente nem conheceu, cara, porque a gente acelerou muito o processo de extinção de inúmeras espécies, tá? E muito atrelado a essa ideia de que quando você tem áreas grandes, cruzamentos aleatórios, nós temos um alto fluxo gênico. Então a ideia de fluxo é movimento,
Beleza? Então você tem uma movimentação desses genes, né, nessas populações, fazendo com que essas combinações possam de fato estar atreladas ao quê? A características mais positivas, que serão expressadas pelos genes. Beleza? A partir do momento que você vai fragmentando essas regiões, beleza? Você isola determinadas populações e você acaba forçando um cara que é inimigo do fluxo gênico, tá? Então, esse cara aqui, ó, é o tal do cruzamento consanguíneo, tá? Então, esse rapaz aqui, meu irmão, tá? Para a ideia do fluxo gênico, ele é terrível, porque você isola a população, você força cruzamento entre indivíduos de alto grau de parentesco, e se você tem uma herança, tá? Que está ali percorrendo, né, os indivíduos dessa família, a chance dessa herança ela se manifestar acaba sendo maior, beleza? Então, com a criação aqui de áreas urbanas ou agrícolas, o que for, você isolando, tá, essas populações, meu irmão, você tem uma chance enorme de extinção delas devido aí ao surgimento de doenças mais, né, genéticas que podem ocorrer, ok? E vale lembrar que a gente luta muito na tentativa da criação, ó, de corredores ecológicos aqui na Mata Atlântica, né, poderia ser mais frequente, mas já acontece a formação desses corredores para que, de fato, as populações, seja de animais, seja inclusive de plantas, possam ter um maior fluxo, ter um maior movimento. E assim a gente ter uma maior variabilidade genética e, consequentemente, uma chance maior, tá, dessas populações se adaptarem a uma nova pressão evolutiva. Beleza? Então aqui ele diz, ó, é correto afirmar que as populações fragmentadas ocorre maior variabilidade genética? Não. Quanto maior a fragmentação, a tendência é diminuir a variabilidade genética, né? O desenho diz isso para vocês. Tá? B, maior risco de aparecimento de doenças genéticas recessivas, perfeito, é o que a gente comentou. C, menor frequência de mutações, a ideia de frequência de mutação não necessariamente vai estar relacionada aqui, tá? Lembra que mutação é um processo de fato aleatório, tá? Então, você pode estar atrelado aqui a outras questões, beleza? D, seleção natural dos indivíduos com características genéticas dominantes. Cara, cuidado com essa ideia de dominância e recessividade, tá? Porque a ideia aqui é que não necessariamente uma herança que é dominante, tá? Ela é vantajosa e ela tem maior frequência. Tome cuidado com isso, tá? E na L bota assim, ó, favorecimento da mistura entre elas. Não, o desenho disse que diminuiu a mistura. Então realmente ficou letra B. Show de bola! Espero que tenham curtido. Qualquer coisa aí, ó, se inscreva no canal, manda aí para os amigos. Vamos com tudo.